usar como texto para nós meditarmos Romanos 8, o versículo 21 seguintes. Romanos 8, 21 seguintes. Eu já vou lendo, vocês vão aos poucos achando, tá bom? Romanos 8, 21 seguintes. Vinte, 21 não, 31, porque a minha visão está muito boa. É 31. Que dizemos, pois, à vista destas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? O que não poupou nem o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou à morte, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus é que justifica. Quem os condenará? Jesus Cristo é o que morreu, e ainda mais o que ressuscitou, o que está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará? Quem nos separará, pois, do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Segundo está escrito, por ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Salmo 44, versículo 23. Mas de todas essas coisas saímos mais que vencedores por aquele que nos amou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São Paulo, ele vai relatar aqui a experiência que ele vive de salvação. São Paulo que perseguiu os cristãos, achando que estava correto, que estava certo. Ele tinha um grande zelo pela lei judaica. Então ele perseguia, prendia, achando que ele estava fazendo um grande bem. Como talvez vocês, jovens, né, estejam buscando a felicidade em muitos locais, em muitas ocasiões, que vocês acham que estão agradando a Deus. Não tem problema nenhum. Eu estou fazendo uma coisa que me deixa satisfeito, que me deixa alegre, que me deixa em paz, estou tranquilo. Teve um tempo até que todo mundo cantava que está tranquilo, está favorável, né? Aí parou já a moda, agora deve ser o que eu não sei para dar moda agora, né? Mas nem quero saber, né? Deve ser uma experimentação, né? Ela está na moda agora. Deve ser bem aquela, né, cacete? Nem, por favor, nem sussurre não, né? Cola, né? Bem calado. Então o que acontece? São João Paulo II fala que o pecado é buscar a felicidade onde ela não se encontra. A palavra pecado também quer dizer ratar, errar o alvo. É você mirar algo e acertar em outra coisa. Por exemplo, essa palavra, o ratar vem do hebraico, né? E é interessante que, quando os judeus usavam a expressão, eles estavam lembrando dos povos antigos, quando iam caçar algum animal, eles viviam mais da caça, eles miravam e erravam o alvo com a flecha, né? Ou com outro tipo de material que eles tentavam matar aquele animal. Aí eles deram o quê? Uma ratada. Vocês já deram alguma ratada na vida? Erraram o alvo? Sim ou não? Sim. Uma bola fora, não fizeram gol. Pois São Paulo estava nessa situação, achando que estava fazendo gol, que estava acertando, que estava agradando a Deus,
e na verdade ele estava ofendendo a Deus. Mesmo cumprindo tudo bem direitinho. Talvez nós, ao contrário de São Paulo, não estejamos cumprindo tudo bem direitinho, né? Está tudo bem tortinho. E é um diferencial, né? E São Paulo, no caminho de Damasco, em Atos 9, uma forte luz o derruba. Alguns falam que ele foi derrubado do cavalo. Não fala o texto que ele foi derrubado do cavalo, mas provavelmente ele andava a cavalo, é óbvio. Mas esse cavalo também simboliza o orgulho dele. A arrogância, a autossuficiência, as certezas que ele tinha. Mas também podia, claro, podia andar a pé para a distância, né? Já que ele era super importante, né? Andava com a turma, andava a cavalo. Era o meio de transporte da época. Né? E aqui São Paulo, depois que cai, e ele cai cego, ele escuta uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem é esse Senhor? Ele fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas São Paulo perseguia Jesus ou os cristãos? Os cristãos. Jesus já tinha subido ao céu. Mas Jesus vive nos cristãos, sim ou não? Sim. Então perseguir um cristão é perseguir Jesus. Você é cristão? Então você não. Você não respondeu que é cristão, sim ou não? Sim. Agora você responda para mim: você é cristão? Sim. O irmão está do seu lado, é cristão? Sim. E quando você fala mal dele, você fala mal de quem? Jesus. Só que a gente pensa nisso? Não. Quando a gente usa o irmão, a gente está usando aquele que Jesus derramou o sangue por ele. Olha o que São Paulo vai falando aqui. Depois que ele tem essa experiência, ele deixa de perseguir e passa a ser o quê? Alguém que anuncia o Evangelho e passa a ser perseguido. É tanto que ele era tão famoso em perseguir que o pessoal fala assim: peraí, quem é que vai vir aqui mesmo, hein? É Saulo? Não traga somente não. Ficaram com medo da fama tão cruel como tinha. Não, essa conversão pode ser falsa. Pode ser só para pegar a gente, na emboscada. Então os cristãos demoraram a acreditar na conversão dele. Nós também demoramos a acreditar na conversão de certas pessoas, sim ou não? Sim. Mas fica de olho que aquela pessoa está na igreja mais perigosa, viu? Fica de olho. É normal. Quando alguém aprontou demais, né? A gente fica assim na... Vamos acreditar, mas também não vamos vacilar não, porque senão a gente pode ser esfacado pelas costas, né? É algo muito próprio. A gente confia, mas a gente tem que ter uma certa vigilância, até que a pessoa de fato vá conquistando essa confiança. A gente tem que ser o quê? Alguém misericordioso, alguém que ama, mas não abestado. Vocês estão entendendo, né? Sim ou não? Sim. Isso serve para o seu namoro, para as suas amizades. Você tem que amar, você tem que cuidar, respeitar, mas você não é chamado a ser um abestado. Diga para o seu irmão: não seja um abestado. Não seja um abestado. Não é a pregação do Tiririco, não. Aí São Paulo vai dizer aqui que nada nos separa do amor de Deus. Nada. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele vai dizer. E ele vai citar um monte de coisa. Ele vai dizer assim antes, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele fala assim: ninguém. Que história é assim? Ninguém. Não tá de gente. Não tá de cão, o secretário dele. Às vezes nós mesmos somos contra nós. É ou não é? Sim. Nós somos aquela pessoa que às vezes é igual aquela pessoa que não sabe jogar bola, igual eu fiz às vezes. Eu jogava racha e às vezes logo ninguém se eu fazia gol contra. Aí vai, no meu time nesse aqui não era. Tá certo. E um monte de ela que tinha feito gol, mas era contra. Mas ela está do nosso lado agora, já mudou o lado.
Até meus 12 anos eu jogava muito tacho com o pessoal chamava balão, né? O pessoal de 25, 30 e eu lá com 12 anos, pivete lá no meio deles. Ela cada chute nas canelas, eu quase morrer de pancada, né? Mas depois estava lá correndo igual o The Flash e alegre fazendo gol contra. E às vezes nós estamos fazendo gol contra a nossa vida. Estamos lutando contra nós mesmos, contra a nossa felicidade. Né? Aí São Paulo vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? O que não poupou nem o seu próprio filho. Se a gente pensar assim, meu Deus, será que Deus me ama? É só você olhar para a imagem da cruz de Cristo. Será que alguém que não te ama vai dar o filho dele por você? Toda vez que você fala assim, não, minha vida não vale nada, eu vou matar, não sei o que existe. Aí você olha para Jesus morto na cruz e fala assim, rapaz, o Pai do céu deu seu filho, que é o próprio Deus, santo e inocente, para morrer por mim. A minha vida vale o sangue, a vida do próprio Deus. Ou seja, é um valor impagável. E o mundo, todos os planetas, o universo, não paga a vida de uma pessoa. Hoje tem essa coisa de proteger a criação, tem que proteger mesmo. Mas o universo inteiro, não é nem o planeta Terra não, o universo inteiro não vale a sua vida. O universo. Você não é o câncer da criação não, você é um filho amado de Deus. Isaías fala assim, né? Eu troco reinos por ti, para dizer assim, eu faço qualquer loucura por você, meu filho. Eu vou insistir para que você esteja comigo no céu até o último segundo da sua vida. Eu insistirei. Deus insiste em nos amar. Aí continua São Paulo, falando que Deus não poupou seu próprio filho, mas o entregou à morte. Não é que ele matou Jesus, ele o entregou. E Jesus deu a vida livremente. Ninguém atoma, deu livremente, ele mesmo falou. Aí depois ele vai falar o seguinte: como não nos dará também com ele todas as coisas? Ou seja, se o Pai do céu nos deu Jesus, ele vai nos dar todas as coisas que vai nos fazer o quê? Felizes, sim ou não? Sim. Mas tudo que te fizer feliz, te arrebentar, você pode morrer de pedir. Ele não vai te dar. Vou dizer, você pode morrer assim, ó, se ajoelhar, o joelho sair sangue, você dizer que vai se matar, vai morrer, perder o sentido da sua vida, que você vai fazer 1000 promessas. Se não for para o seu melhor, Deus não vai te dar, porque Deus não cria pessoas mimadas. Tá certo? Ele não vai te dar se não for melhor para ti, porque ele não é um bobão. Ele é um Deus que te ama. Então, imagina um pai e uma mãe de família que fica assim, mãe, eu quero a faca, aí porque a faca está brilhando, né? Aí, tá aqui, meu amor, a faca. Uma mãe que tenha bom senso faz isso? Não. Mãe, eu quero tacar o dedo aqui na tomada. Aí a mãe fala, toca aqui, meu filho, mas dá choque, mas coloca, mamãe ama você. É assim? Não. Claro que não. O menino quer comer assim, pimenta malagueta. Filho, prova aí como é gostoso, deixa ele. Não. São coisas óbvias, sim ou não? Sim. E a criança começa a chorar, mas digamos que seja uma coisa menos fatal, tipo, a criança tem diabetes, né? Aí vai para o parque, vai para o shopping, aí a primeira coisa que ela quer é comer sorvete, é comer açaí. Aí você entope a criança de sorvete, de açaí. Aí isso demonstra que você ama muito a criança, não é isso? A criança que tem diabetes? Você dá sorvete, açaí, algodão doce para a criança. Isso mostra amor? Não, isso mostra que você é um doido. Isso não mostra amor. Mostra que é ridículo. Não é amor para a criança, está matando a criança. Mas a criança chorou. Ela chorou, mas depois ela vai morrer. Não vai chorar não. Conforme você está criando ela.
Ou seja, é um sofrimento aparente que para ela é um mal, para ela, para a criança. Mas está fazendo o que para ela? Um bem. Ou seja, a criança está ali chorando. Aí, mãe, eu quero brincar com. Aí o fogo está aceso aí. Ela quer pegar uma panelazinha de pressão quente. Aí você, vamos, filhinho, mamãe deixa você pegar. Toca aí na panela de pressão. É assim? Não. Se um pai, em sã consciência, o seu juízo normal não faz isso, Deus vai fazer isso? Não. Fala Jesus assim na Escritura, né? Qual pai que o filho pede um pão e o pai vai dar o escorpião? O filho pede um peixe, o pai vai dar a cobra? Se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, imagine vosso Pai do céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Vai dizer para nós que a melhor coisa é o que é? É o próprio Deus, é o Espírito Santo, é o próprio Jesus. E para dizer o quê? Que às vezes a gente pede algo a Deus pensando que é pão, mas é o quê? Cobra, é pedra. A gente pede uma coisa a Deus pensando que é peixe, é escorpião. Senhor, me dê esse namorado. Você pensa que o namorado é um príncipe, aí quando vai ver é um sapo. Você pede aquele emprego pensando que ali a salvação da tua vida pode ser a tua perdição. Você fica com raiva de Deus por isso. Deus não vai te dar o escorpião. Ele não vai te dar a pedra. Você pode morrer despenhado. Talvez você insista tanto que o diabo te dê, mas não foi Deus que te deu, não. Olha, para que Deus me deu? A pessoa vai lá e insiste, aí Deus mostra que não é de forma clara, que a pessoa é um perrengue, a pessoa vai lá fazer as coisas contrárias. Não foi Deus que me deu. Foi Deus ou foi tu que foi sem juízo e foi lá? Insistiu. A pessoa, ela bebe, ela usa droga, ela é um raparigueiro, né? A pessoa desmantelada, a pessoa é bruto. Aí você, não, mas ele vai virar um santo. Aí Deus dando sinais. Aí uma pessoa casa. Eu lembro aqui de uma história, eu deixo já uma mulher foi para o padre e falou assim, né? Perguntar para o padre se ela deveria casar. É só uma historinha assim para ilustrar. E quando ela perguntou ao padre, não, filha, quais são as qualidades dele? O defeito pesou? Não. Eu acho que não vai ser um bom casamento porque está pesando muito para esse lado, você vai sofrer demais. E ele não está querendo ir para o mesmo caminho, o caminho de Deus, o caminho de respeitar você, ele vai muito para as festas, ele não quer saber de nada, de te respeitar, então não adianta, você tem que ir para outra coisa. Aí a pessoa bateu o sino, né? Está ouvindo, padre? Ó, tem que casar. Eu vou casar. Olha o sino dizendo, é um sinal, tem que casar. O sino está dizendo direto, padre, eu vou casar. Aí procurou outro padre, foi casar. Esse padre não ia casar ela, né? Procurou. Aí quando foi, com alguns meses, ela voltou, padre, me casei, estou infeliz. Um homem bate em mim, um homem é uma peste, um homem se transformou, não aguento mais não, vou sair, que isso é um inferno. Aí começou a tocar o sino. Ele está ouvindo o sino? Tem que aguentar. Ou seja, as nossas escolhas têm que ter consequências. Queria saber se existe uma pessoa. Eu repito a tua pergunta aqui, não? Se existe uma pessoa que pede tanto a Deus, pede muito, e desiste de pedir Deus, e faz um pacto com o diabo, existe? Existe. Só lembrando que o diabo é mentiroso, e às vezes ele promete que vai dar e não dá, e ele só pode dar aquilo que Deus permitir. Uma destruição, né, da pessoa. Por exemplo, o demônio pode fazer uma falsa cura, mas depois ele cobra o preço. O demônio não tem poder de fazer milagres, então o demônio não pode fazer nenhum milagre, nem que você faça nenhum pacto. Você pode fazer um pacto do inferno todinho, com o céu todinho, ele não pode fazer nenhum milagre.
pode te dar muito dinheiro, mas é uma destruição para a sua vida, para a sua família. Aquele dinheiro sempre vai trazer confusões, brigas, mas você pode até morrer rico, ou morrer na miséria. Vai depender de cada caso. Mas, se não se arrepender, vai perder a alma, né? Mas uma pessoa que fez pacto com o demônio ainda pode ser salva. Mesmo que tenha feito um pacto de sangue, assinado seu filho, se arrepende e Deus salva. Não tem isso não. Tem jeito. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada. Eu entreguei minha alma no demônio. Mas não tem direito não, filho. Quem comprou foi o sangue de Jesus. Não tem essa não. Claro que depois que quebrar o pacto, ele vai lhe perturbar. Eu tenho um primo, né? Que ele é maçom. Aí ele deu o sangue para o diabo. Pronto. No dia que ele se arrepender, não tem jeito. Se você se arrepender, ele está lascado, né? Infelizmente. Continuando. Aí São Paulo vai dizer a experiência dele. Quem acusará os escolhidos de Deus? Quem nos acusa, quem é? O diabo. O demônio, ele faz assim. São João Maria Vianney, ele fala que quando a gente vai se confessar, quando a gente vai pecar, também Santo Agostinho antes dele já falava. Quando a gente vai pecar, o Espírito Santo nos faz lembrar que Deus é justiça. Que Deus é o quê? Justiça. Justiça. E o cão nos faz lembrar que Deus é o quê? Amor e misericórdia. Na hora do pecado. Mas depois do pecado é o contrário. O demônio nos lembra que Deus é justiça e o Espírito Santo nos lembra que Deus é misericórdia. Percebam só que a ordem aqui, o demônio é estratégico, entendeu? Ele só coloca as coisas no lugar errado. Quando Adão peca e Eva, vós sereis como deuses, não é que Adão estava mentindo, não é que o diabo estava mentindo totalmente, ele estava dizendo a meia verdade. Porque na verdade Adão e Eva já eram mais semelhantes de Deus, e eles seriam elevados ainda mais um grau de virtude, de graça de Deus. Mas não desobedecendo, mas obedecendo o que Deus mandou. Só que eles não esperaram o tempo de Deus. Então, um dos pecados de Adão e Eva qual foi? Diga comigo. Não esperar o tempo de Deus. Fazer do jeito deles. Continuando, né? Quem os condenará? Jesus Cristo é o que morreu, e ainda mais o que ressuscitou, que está à direita de Deus. Quem nos separará, pois, do amor de Cristo? Será a tribulação? Quem passa a tribulação, diga eu. Todo mundo passa, né? Aí São Paulo passava a tribulação? Sim, ele está falando das tribulações que ele passou. Ele está falando dele, da experiência pessoal dele. Isso separou São Paulo do amor de Cristo? Não. E quando fala, gente, separar do amor de Cristo, não é fazer deixar de Deus nos amar, não. Vou explicar melhor isso aqui. Está querendo dizer o seguinte, também pode dizer isso, mas também pode dizer outra coisa. Que essas coisas, elas não podem nos fazer cair no pecado. Porque quando a gente está na graça de Deus, a gente tem algo chamado, que diga comigo, graça santificante e virtudes teologais. Que é a caridade, a fé e a esperança. Né? Então, quando a gente peca mortalmente, a gente perde o quê? Diga comigo, graça santificante e a caridade. Aí a gente fica ainda com a fé e a esperança. Só se pecar contra a fé e a esperança, perde elas. Mas se não, continua com a fé e a esperança. Quando a gente perde a caridade, a graça santificante, a gente está separado de forma concreta desse amor de Deus. Não é que Deus deixou de nos amar. Ele continua amando. Mas nós que nos separamos. Nos afastamos, nós rompemos. Por exemplo, Isaías, se não me engano, 59. Porventura está a mão do Senhor encolhida para não nos acolher, não nos abençoar. Os seus ouvidos estão surdos para não nos ouvir. Aí fala, não.
É o vosso pecado que cria um muro entre vós e Deus. Um muro entre quem? Vós e Deus. Não é entre Deus e vós. Ou seja, o muro é nosso. Deus não cria muro. O muro é o nosso pecado. Deus ultrapassa esse muro. Só que nós precisamos também ultrapassar pelo arrependimento. O amor de Deus é o quê? Irrevogável, Ele sempre vai nos amar. Mas nós precisamos fazer o quê? Amar de volta. Aí voltando aquilo que Santo Agostinho vai colocando, depois São João Maria vai dizer, quando nós pecamos e vamos para a fila da confissão depois, o que acontece? O demônio, quando nós vamos pecar, ele tira a nossa vergonha. Então confessa. Aí peca de forma sem vergonha. Diga para o seu irmão, pare de ser um sem vergonha. Olha para o seu irmão, olha se ele tem um cara de ser um sem vergonha. Não diga não, senão vai dar perda. Não diga não. Aí São João. E quando nós passamos o pecado e nós voltamos a pecar mais vezes, nós podemos tirar desse pecado. Aí é pouco fácil, quando a gente volta a cair no mesmo pecado, né? Como a gente vai se libertar, a gente tem que buscar leituras espirituais, tem que buscar jejuar, tem que buscar o rosário, usar as armas espirituais, né? E buscar também uma ajuda de uma pessoa que nos oriente, buscar auxílios espirituais, porque a gente sozinho não dá conta, concorda? Sozinho não é difícil, né? Então tem que buscar a força daquela que a gente cantou. Quem é essa que avança como a aurora, terrível como exército em ordem de batalha, né? Então a gente tem que procurar o auxílio da Virgem Maria, dos santos, conversar com o nosso anjo da guarda, ter uma vida de oração, né? Mas voltando ao que São João Maria Vianney falou, quando a gente vai confessar, o demônio que tira a nossa vergonha, ele faz o quê? Ele coloca a vergonha. Quem de nós vai confessar e na fila comigo fala assim, se eu cometi aquele pecado, fico com vergonha, não, acho que eu vou sair da fila. Pronto, para. Não, vem amanhã. Existe, os santos chamam de demônio mudo. É o demônio que na hora da confissão faz você esconder o pecado. Você vai para a confissão e na hora da confissão aquele pecado mais cabeludo, mais feio, você esconde. Então aquela confissão é inválida. Você não sabe sorrir. Se você morrer depois daquela confissão, você está ainda. Se você foi com pecado mortal, você continua em pecado mortal. Ela é inválida. Porque não é macumba. Confissão não é macumba. Eu não estou falando contra os macumbeiros, não. Estou apenas dizendo que a confissão não é macumba. Porque não é um passe. Não é um rito onde se faz assim, faz algumas. Traz, sei lá, alguns elementos da natureza e faz alguma coisa e está resolvido. Não, não é assim. Você tem que ter um arrependimento. Perfeito, nem todo mundo tem, quase ninguém tem. Mas pelo menos imperfeito, uma contrição imperfeita. Você quer lutar, né? Porque se a gente for só quando tiver um arrependimento profundo, perfeito, vai ser difícil, né? Mas a gente tem que pedir, Senhor, me dê uma contrição perfeita. Uma contrição. Você acha que é contrição perfeita? Que seria outra pregação. Já é outra história. A pregação não é sobre confissão, né? Mas, enfim, São Paulo vai falar. A angústia, quem sente angustiado às vezes? A angústia é um coração o quê? Apertado. Coração apertado. São Paulo sentiu muitas vezes. A perseguição, ele foi perseguido muitas vezes. A fome, ele passou fome. Ele ficou com fome não, viu? Ele passou fome. Não é que ele ficou com fome e depois morreu de comer, não. Ele passou, às vezes, até dias com fome. Tudo por amor de Jesus, por ser perseguido. Foi açoitado, várias vezes foi preso. Ele
foi humilhado ali, despiram ele, açoitaram, naufragou no mar, foi picado por cobra. Como sofreu coisas que a gente nem imagina. A lista é grande, não está nem aqui a lista dele. É enorme. Mas ele disse que nada disso fez ele pecar. Se separar do amor de Deus. E a gente às vezes faz o quê? Não, eu pequei porque assim, eu tive raiva do meu avô. Eu pequei porque o meu patrão é chato. Eu pequei porque a ministra da igreja é insuportável. Eu pequei porque o padre não sei o quê. Ou seja, sempre a culpa é do outro. Sempre a gente coloca que o outro nos separa do amor de Deus, né? Só quem pode nos separar do amor de Deus, sabe quem é? Só nós mesmos. São Teresinha fala, ninguém pode me fazer mal, a não ser eu mesmo. Ô Zé, mas se alguém arrancar meu pescoço, se você estiver na graça de Deus, ele não te fez mal não, sai pro céu. Ah, mas se alguém me der um tiro, se você estiver na graça de Deus, vai pro céu. Ele fez mal para ele pecou. É um mal que ele fez, sim ou não? Mas ele te fez o verdadeiro mal para valer? Não. Fez o mal para a sua família, né, que ficar sem você. Mas se você estiver unido a Deus, mais gente lá no céu. Mas o mal verdadeiro está no pecado. Mas mesmo no pecado, Deus continua nos amando, indo atrás de nós. E nunca diga assim, Deus me dá o que eu mereço. Nunca diga. Diga assim, Deus me dá o que eu preciso. Porque se Deus dá o que a gente merece, então ele errado na porrada. São Felipe Neri falava assim, Senhor, me faça santo, nem que seja na porrada. Você tem coragem de dizer isso para Deus? Eu não. Senhor, me faça santo, nem que seja na porrada. É forte, né, desse aí. É só um santo que tem que ser. Só que o caminho de Deus é um caminho, que diga comigo? Feliz. O que pesa é o pecado. Servir a Deus não pesa não. Só que a gente está tão pegado no nosso pecado, fala assim, mas é tão exigente servir a Deus. É porque a gente está apaixonado por quê? Pelo nosso pecado. É ou não é? A gente gosta mais da comida do que de Deus. A gente gosta mais de uma série do que de Deus. A gente gosta mais daquele namorado safado do que de Deus. A gente gosta mais daquele amigo do que de Deus. Ama mais que a pessoa. É por isso que, aí se Deus pede qualquer coisinha, para de sufocar. Eu não, eu não vou sufocar. Vai ser tão ruim deixar de sufocar. Eu vou falar o quê? Ou seja, o que pesa é o pecado. Mas a gente está tão acostumado a viver na lama, que a gente fica igual aquele porco, né? A pessoa banha o porco, mas é da natureza do porco ir para a lama. Diga para o seu irmão, você não tem natureza de porco, né? Você tem natureza de ovelha. Para ficar bem limpinho. Você então para de se comportar como porco? Diga para ele. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ter um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para a nossa mesa redonda.